Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cláudio. Sejam bem-vindos ao Jeans e Luz. Pessoal, já aconteceu com vocês de, ao aplicar o laser em uma peça, um lado sempre ficar mais fraco que o outro? Quando você posiciona centralizado na máquina, fica equilibrado. Mas quando você posiciona em um dos lados da máquina, ocorre a variação. Nesse vídeo eu quero explicar que não necessariamente é um problema da máquina, mas apenas uma limitação do seu equipamento. Provavelmente, sua máquina não possui o eixo Z, ou o Z dinâmico. Vamos entender o que é isso nesse vídeo. Comecemos a explicar o que é Z dinâmico com esse vídeo. Como é possível ocorrer a queima dentro da barra de acrílico? A explicação é a seguinte. O laser atinge a temperatura ideal exatamente no ponto focal. Vejamos o que ocorre em máquinas com foco fixo. Se criarmos uma malha imaginária com os pontos focais de um galvo com ponto fixo, a malha não seria um plano, mas algo curvado assim. Nessa ilustração, quero mostrar que existe uma distância entre a origem do raio e a base da mesa. E essa distância é calculada de forma que o raio gere o ponto focal exatamente na base da mesa. Mas, à medida que a gente inclina o raio, a distância da origem do raio até a base aumenta. Por isso ocorre uma variação à medida que o raio se afasta da área central da máquina. Como resolver isso? Algumas máquinas usam reguladores de altura ou usam lentes especiais para alterar o foco e corrigir o ponto focal. Mas esse tipo de resolução não é comumente utilizado na área têxtil. As empresas que fabricam esses equipamentos adicionaram uma lente móvel ao conjunto de espelhos. Um espelho faz o movimento no eixo X, outro espelho no eixo Y, e a lente faz o movimento no eixo Z, alterando e corrigindo o foco. Assim, independente da área, a potência do raio não muda, pois o foco está sempre se adaptando, devido ao movimento da lente no interior do galvo. Essa tecnologia é usada para marcar e gravar objetos tridimensionais de variados tipos de materiais, presentes em vários tipos de indústrias. Para a indústria têxtil, o benefício é a capacidade de imprimir em áreas maiores, mantendo mesmo assim a uniformidade da aplicação. Aqui há algo interessante. Para evitar a variação da potência do raio, hoje em dia existem galvos que sopram ar purificado para impedir que poeira se acumule ali, garantindo mais vida útil e produtividade. Outra coisa bem interessante é que, assim como em nossos celulares ocorre mudança de foco sem utilização de movimento de lentes, usando apenas foco digital, na maioria das máquinas consegue esse tipo de foco sem utilizar movimento de lente. É por isso que em todas as máquinas, inclusive as antigas, é possível fazer os puídos. Em alguns programas, esse comando é chamado de defocus, em outros de Z-focus, criados exatamente para a gente conseguir carbonizar o urdume e conseguir os puídos. Fiz umas ilustrações para a gente entender melhor o que eu acabei de falar. Farei um resumo final. Aqui é a origem do raio, e tudo é calculado para que o foco se forme exatamente na área de impressão. Agora veja como é interessante. Olha, à medida que afasto, você percebe que o foco vai se afastando da base. Por isso que eu disse que se a gente criar uma malha dos pontos focais de toda a área, não iria criar uma área plana, mas uma área curva. Isso gerará diferentes intensidades, pois à medida que vamos alterando a inclinação, altera a intensidade na base da área. Agora mostrarei uma vista por cima. Olha o que acontece. Então, uma das soluções é você sempre colocar peças centralizadas, porque o que acontecer de um lado, acontece do outro, porque são equivalentes, como se fosse espelhado. Essa é uma das formas de driblar essa dificuldade. Esse é outro modo de produção. Lembrando que a distância que você colocar de um lado deve ser a mesma distância do outro, para que a intensidade que se aplicar de um lado fique igual à do outro. Assim ocorre a compensação e tudo ficará regulado. Esse
é o terceiro modo de produção. Se você optar por esse modo, terá que compensar o lado do desenho que está mais distante do centro da área. Você aumenta o tempo de queima do pixel. Em alguns programas é Max Time e outros é Pix Time. Você aumenta do lado mais distante do centro para compensar. Compense nesse, nesse e nesse. Aqui é uma ilustração de puído. Acontecerá o mesmo fenômeno. Você tem que procurar corrigir. Essas soluções são as mais comuns para máquina sem Z dinâmico. Mas se sua máquina tem Z dinâmico, o que você colocar numa extremidade vai dar o mesmo resultado na outra extremidade. Amigos, eu não sou técnico em eletrônica de laser. Aqui é apenas as descobertas de um designer de laser como vocês. Achei interessante e resolvi passar tal conhecimento. Se você ficou até aqui, com certeza você vai dar aquela curtida e seguir o nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.